Meus amados irmãos, a paz do Senhor. A partir de agora entra no ar o programa Missões em Foco pela rede Semadema, uma conexão de canais de redes sociais que conectará você às missões. E no programa de hoje nós teremos a reflexão bíblica missionária com o pastor Oséias, pastor presidente da AD em Serrano, Maranhão, e promotor de missões da promotoria de Cururupu, na Baixada Ocidental. Teremos também a participação do pastor Mateus Jucá com as notícias do campo missionário. E hoje, pastor Mateus Jucá traz notícia direto do campo de Bacuri. O missionário Silas estará sendo o entrevistado com as notícias do campo missionário. No quadro Entrevista Missionária, receberemos os pastores Salles, da AD em Anajatuba, presidente do Comitê Estratégico do Projeto Nordeste para Cristo e promotor de missões da Promotoria de Anajatuba. Também receberemos o pastor Cléber Antônio, presidente da AD em Lagoa da Cruz e promotor de missões da Promotoria de Presidente Dutra, numa grande entrevista onde falaremos sobre a mobilização missionária 2020 em tempos de pandemia, um assunto que interessa a todos aqueles que fazem parte do movimento missionário maranhense, que amam as almas e que desejam ver a expansão do reino de Deus na terra. E a missionária Yala Diniz trará as necessidades do campo missionário para o clamor missionário com a rede de oração por missões. Tudo isso neste programa. E você é o nosso convidado para ficar em nossa companhia até o final, porque nesta noite Deus tem uma palavra especial para você, uma palavra de edificação e de despertamento da consciência missionária. E você que está aí em nossa companhia, você já pode, a partir de agora, interagir com a gente no nosso chat pelo YouTube e também na nossa fanpage pelo Facebook. Você pode entrar aí agora, a gente vai aí estar compartilhando as bênçãos, tirando dúvida, trazendo informações. Eu e a minha equipe, entre um quadro e outro, a gente está com você aí num bate-papo muito legal. E você que ainda não é inscrito no nosso canal no YouTube, se inscreva, dê o seu like, o seu joinha aí, para que você receba as nossas notificações. Também você que ainda não nos segue no nosso canal no Instagram ou na nossa página no Instagram, nos siga para receber de primeira mão as informações do campo missionário, bem como na nossa página no Facebook. Então, fique em nossa companhia. O programa de hoje foi preparado carinhosamente para você. E agora nós vamos receber o pastor Oséias Santos, nos trazendo a reflexão bíblica missionária. Pastor Oséias, a paz do Senhor, seja bem-vindo ao programa Missões e Foco e a partir de agora, com você, a reflexão bíblica missionária. Nesse momento quero saudar a todos com a doce paz de nosso amado e Salvador Jesus Cristo. Queremos meditar convosco num texto da Palavra de Deus encontrado no Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículos 14 a 20. Nos diz assim o texto sagrado: Finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem, porém, não crer será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. De fato, o Senhor Jesus, depois de ter lhes falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. E eles, tendo partido, pregaram em
toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. A nossa reflexão, meus irmãos, sobre esse texto é um momento importante na vida da igreja em que nós estamos vivendo. Momento de cumprimento da palavra de Deus, né? E que a igreja de Jesus Cristo, ela deve continuar cumprindo a sua missão. Vejam que quando Jesus ele deu a ordem para que a igreja, para que os discípulos pudessem sair pelo mundo afora pregando o evangelho, a Bíblia diz que Jesus encontrou eles assentados e que censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração. Muitas das vezes nós pregamos o evangelho e dizemos: fulano tal não aceitou a palavra de Deus, não aceitou Jesus como seu Salvador, não recebeu a palavra, é incrédulo. Só que aqui, meus irmãos, Jesus está falando para os seus discípulos, está falando para mim, para você. Quantas e quantas vezes na nossa caminhada, na nossa jornada, em diferentes situações, não estamos como esses discípulos, assentados à mesa e incrédulos, duros de coração. Mas Jesus continua dando a sua ordem imperativa. Se levantem, vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a toda criatura, sem nenhuma discriminação de cor, raça, cultura. Vão por todo mundo. Não importa aonde vocês vão, se lá está contaminado por alguma peste, pregue o evangelho a toda criatura. Porque quem crer neste evangelho e for batizado será salvo. Essa é a missão maior da igreja, meus amigos. É levar o evangelho de Jesus Cristo a todo mundo, para que o maior número de pessoas venham ser alcançados pelo evangelho. E é interessante também nós vermos nesse texto que depois que Jesus dá a ordem para eles, eles cumpriram. Por isso é que nesse texto de Marcos 16, 14 até 20, o versículo mais importante é o versículo 20. Muita gente fica só no 15, ide por todo mundo, pregar o evangelho, Jesus ordenou, Jesus falou comigo, Jesus me deu o sonho, Jesus me deu a visão. Fica falando do versículo 17 e 18, os sinais que hão de acompanhar aqueles que creem, né? Expelir demônios, falar nova língua, pegarem serpentes, se alguma coisa mortífera beberem, não lhe fará mal. Mas muitas das vezes não cumprem. Estão assentados, incrédulos,
duros de coração. Mas o versículo 20 aqui diz: e eles, tendo partido, pregaram por toda parte. E aí sim, depois que eles partiram e pregaram por toda parte o evangelho e fizeram a missão que foi confiada, que foi outorgada, aí a Bíblia diz: cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio dos sinais. Tem tanta gente hoje, até obreiro, pastor, querendo ver sinais acontecendo nos dias de hoje, na sua igreja, no seu ministério, mas ainda não parou para analisar que esses sinais vai ser uma confirmação de Deus quando você sair de dentro das quatro paredes, da sua casa, do seu templo, e ir às ruas, aos valados, aos becos, aos povoados, às vilas, aonde as pessoas estão, e pregar o evangelho, e cumprir a missão. Aí sim o Senhor vai confirmar a palavra. Ele vai confirmar a palavra por meio dos sinais. Amém? Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, que Deus nos encoraje cada dia mais. Nos desperte a cumprir a missão que nos foi confiada. Que Deus nos abençoe. E agora, depois de ouvirmos aí a reflexão bíblica missionária com o pastor Osé, essa poderosa palavra, os nossos corações estão preparados para receber as notícias do campo missionário. Pastor Mateus Jucá, Pai do Senhor, seja bem-vindo ao Missões em Foco e nos traga as notícias direto do campo missionário para compartilhar com todos aqueles que contribuem na obra missionária, que participam das nossas mobilizações. Traga-nos as notícias, informe a todos os nossos irmãos que nos acompanham o que está sendo feito no campo missionário. A paz do Senhor, pastor Francisco de Assis, nosso secretário executivo da Semadema. A paz do Senhor a todo o povo de Deus, amante da obra missionária que está conosco no programa Missões em Foco pela nossa rede Semadema. Pastor Francisco de Assis, no quadro de hoje, Notícias do Campo Missionário, estaremos trazendo as boas notícias do que Deus está realizando lá no campo missionário em Bacuri, litoral ocidental do nosso querido estado do Maranhão. E como ainda não estamos podendo colher as notícias em loco, estaremos conversando aqui pela internet com o missionário Silas Lima Nascimento, que juntamente com a irmã Janiela Cosme de Almeida, sua esposa e seus filhos, estão ali cumprindo o de Cristo, semeando a boa semente do Evangelho e ganhando almas para o reino do Senhor Jesus Cristo. Eles moram ali no povoado Portugal e atendem a uma área que é composta, além do povoado Portugal, pelos povoados Matinha, Ponta Seca, Jurupiranga, Vila Nova e Bituia. Missionário Silas, a paz do Senhor, é com grande prazer que nós abrimos aqui o espaço no programa Missões em Foco de hoje, nesse quadro Notícias do Campo Missionário, para trazer ao povo de Deus, amante da obra missionária, as excelentes notícias do que Deus está fazendo aí no campo missionário em Bacuri. E nós gostaríamos de saber primeiro, e não poderia deixar de ser, as notícias a respeito do Senhor e da sua família, como estão vivendo, se estão bem, se estão desfrutando de saúde, como o senhor e sua família estão vivendo esse momento aí no campo missionário. Irmãos, missionários, pastores, em nome do pastor Francisco de Assis, secretário de missão, em nome do pastor Mateus Jucá, quero vos saudá-lo a todos com a paz do Senhor, sendo grato a Deus por estar participando
do programa Missões em Foco, neste quadro das informações do campo missionário. Queridos irmãos, quero passar algumas informações do quadro missionário aqui da região aonde estamos trabalhando, região litoral ocidental do Maranhão, aqui na cidade, no campo da cidade de Bacuri, igreja liderada pelo pastor Rodrigo Aires. Estou aqui com a minha família, com a minha esposa, que está aqui me auxiliando na gravação deste vídeo, com os meus filhos presentes que Deus nos deu. Estamos aqui dedicados, trabalhando na obra de Deus. Viemos direcionado por Deus, ali da região central do Maranhão, aqui para esta região. Uma região de uma cultura totalmente diferente da região onde nós vivíamos. Mas Deus nos direcionou e Deus tem trabalhado, tem cuidado de nós até aqui, neste período de adaptação. Estamos com 5 meses aqui já no campo, já nos sentindo bem adaptados. Deus tem nos abençoado com a saúde física, emocional, espiritual, e pela graça de Deus nós temos esse testemunho para transmitir aos nobres irmãos, dizendo que mesmo neste período difícil de pandemia, aonde eu fui infectado por este vírus, mas ainda em fase de recuperação, estou cada dia me sentindo melhor, cada dia tendo a minha saúde por recuperada. Isto é prova do agir de Deus que cuida das nossas vidas. Então, queridos irmãos, a nossa adaptação aqui tem sido boa e é para glória de Deus. Em nome de Jesus, continuo pedindo vossas orações, oramos uns pelos outros. Missionário, é muito bom saber que, apesar de estarmos vivendo momentos muito difíceis no Brasil e no mundo, saber que Deus tem cuidado do Senhor, da sua família e que vocês estão bem aí no campo missionário. Agora eu gostaria de saber do Senhor como é o campo missionário onde o Senhor está atuando, como é a região, quantos são os povoados que o Senhor atende, quais as maiores dificuldades encontradas por você na tarefa de dar assistência espiritual a esse povo, de pregar o Evangelho aí nesta região. Nos fale sobre as características do local onde o Senhor está desenvolvendo a obra missionária a serviço do Reino de Deus, através da nossa Semadema. Muito bem, fazendo o esclarecimento aqui de como é a região onde estamos trabalhando, é uma região de quilombolas, uma região boa e temos os desafios da obra. Estamos a cada dia trabalhando para implantar um trabalho de evangelização constante e divulgação da palavra de Deus, do evangelismo pessoal. A área aqui que está sobre os meus cuidados é uma região que abrange uma média de umas 700 a 800 famílias e temos aproximadamente já uns 140 crentes nesta região aqui deste campo missionário. Então, com este grupo de irmãos que Deus os já tem acolhido para o seu reino, nós estamos aqui ombreados, juntos, trabalhando para cada dia estabilizar este trabalho e romper com os desafios da incredulidade, romper com os desafios das drogas, das bebidas em que as pessoas são cativas, mas cremos pelo poder da palavra, pelo trabalho que a Igreja do Senhor vem prestando, cremos que esses desafios eles irão ser vencidos em nome de Jesus. Missionário Silas,
Agora que nós já ouvimos o Senhor falar sobre as características aí do campo missionário, sobre as dificuldades que o Senhor tem enfrentado, eu gostaria de saber do Senhor agora. E as conquistas? Quais são as principais conquistas, os principais avanços que a obra tem obtido aí, que Deus tem feito através da sua vida, da sua família, aí nesse campo missionário? Nos fale aí, fale ao povo de Deus que está nos acompanhando, assistindo ao programa Missões em Foco de hoje, quais são as melhores notícias do campo missionário aí em Bacuri que o Senhor tem a trazer para nós e para todo o povo de Deus. Queridos irmãos, quero fazer agora o esclarecimento da minha alegria por fazer parte da família Semadema, deste órgão que Deus o confirmou, que este ano, assim nós viéssemos diretamente estar fazendo parte desta família missionária, deste órgão de missão Semadema, que é liderado pelo nosso muito digno pastor Francisco de Assis, que diante desta secretaria tem feito um excelente trabalho para a glória do nome do Senhor. Glorificado seja o nome do Senhor por notícias tão boas, tão maravilhosas, do que Deus tem realizado aí no campo missionário em Bacuri, usando esse homem de Deus, essa família abençoada, essa família missionária. Missionário Silas, já que nós ouvimos falar de notícias tão boas, agora eu gostaria de saber do senhor, que é um dos missionários da nossa Secretaria de Missões, esta secretaria que em parceria com as igrejas, com os pastores, parceiros, estão trabalhando, fazendo ir de Cristo em tantos lugares, o que representa para o Senhor, para a sua família, integrar um projeto tão especial, um grupo de pessoas tão seletas, tão amáveis, que têm dedicado a sua vida a cumprir o ir de Cristo, a ganhar almas para o Senhor, que deixaram toda uma vida para trás, projetos de vida para se dedicar a esse projeto tão especial, um projeto que é um projeto de Deus. Nos fale sobre o que isso representa para o Senhor e para a sua família. Queridos irmãos, como temos já informado sobre o método de trabalho, queremos agora dizer aos irmãos que isto já tem trago resultado. Temos, por esta forma de trabalho, já alcançado os povoados, as famílias, com a divulgação do Evangelho, e vidas já têm aceitado a Jesus, vidas já têm sido libertas para a glória do Senhor. Então a obra, ela avança. Nós temos nesta área, aqui entre esses 5 povoados, já temos um dos povoados que temos uma congregação ainda de taipa, mas estamos trabalhando, ombreado com o pastor desta igreja, para, com a ajuda de Deus, nós dar início à construção de um templo ali para os irmãos congregar. Então, queridos irmãos, estes são os avanços, já as visões do trabalho que temos aqui prestado na obra de Deus nesta área missionária. Missionário, para concluir o nosso quadro de hoje, Notícias do Campo Missionário, neste programa Missões em Focos da nossa rede Semadema, eu gostaria que o senhor, que tem nos trazido notícias tão maravilhosas, da forma como Deus tem usado o senhor e a sua família, auxiliando aí o nosso grande parceiro, grande amigo, pastor Rodrigo, pastor presidente aí do campo de Bacuri, e o senhor que tem falado da forma como Deus tem cuidado da vossa vida. Deixe uma palavra agora para o povo de Deus, para os amantes da obra missionária, para os nossos pastores e demais líderes de missões que amam a obra missionária, que mobilizam o povo de Deus para fazer missões, do povo que contribui com esta obra. O que o Senhor tem a nos dizer sobre a importância do envolvimento da igreja
com a obra missionária, do envolvimento do povo de Deus com o fazer missionário. O Senhor que vive isso na prática, no campo missionário. O que o Senhor tem a nos dizer sobre isso? Queridos irmãos, quero vos deixar uma palavra para nossa reflexão, todos os nossos pastores e missionários, missionárias, ao povo de Deus de modo geral. Esta palavra está baseada em um texto bíblico, na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 15, verso 58, que nos diz assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Queridos irmãos, o apóstolo Paulo, neste texto, ele nos motiva a nos doar cada instante na obra de Deus, sendo firmes e constantes, sendo abundantes na obra do Senhor, pois o trabalho que prestamos na obra de Deus, ele não é vão. Todo o trabalho prestado na obra de Deus, ele terá um resultado. Com esta palavra, eu quero já dizê-lo aos nobres companheiros: nos dedicamos na obra de Deus. Deus, ele está com você, aí no seu campo de trabalho, aí na sua região. Pode ser uma região de grandes desafios, mas diante dos desafios está um grande Deus. Então, querido, seja firme, seja constante, dedique o vosso esforço, a vossa força no trabalho do Senhor. Concluindo, já agradecendo a Deus pela participação no programa Missões em Foco, que Deus nos abençoe cada dia, cada instante, e que você tenha cada momento a paz de Deus no seu coração, na sua família, no seu campo de trabalho, em nome de Jesus. Missionário Silas, muitíssimo obrigado ao Senhor, à sua família, em nome do pastor Francisco de Assis e de toda a nossa equipe, de toda a Semadema. Eu agradeço ao Senhor de coração por ter nos atendido com tanta presteza, por ter sido tão solícito em nos atender. Muitíssimo obrigado, Deus continue lhe abençoando. Pastor Francisco de Assis, nós conversamos aqui com o missionário Silas, direto lá de Bacuri, e este foi o quadro Notícias do Campo Missionário de hoje no programa Missões em Foco. A paz do Senhor, pastor Francisco de Assis, a paz do Senhor a todo o povo de Deus. Deus continue nos abençoando e nos usando para o bem do seu reino. Muito bem, meus amados irmãos, acabamos de assistir aí as notícias do campo missionário com o pastor Mateus Jucá. E dando continuidade ao programa deste sábado, nós vamos receber agora para o quadro Entrevista Missionária os pastores Raimundo Nonato Salles, presidente da Assembleia de Deus em Anajatuba, promotor de missões da Promotoria de Anajatuba e presidente do Comitê Estratégico do Projeto Nordeste para Cristo. Também vamos receber o pastor Cléber Antônio, presidente da Assembleia de Deus em Lagoa da Cruz e promotor de missões da Promotoria de Presidente Dutra. Pastor Salles, a paz do Senhor, seja bem-vindo ao programa Missões em Foco deste sábado. Paz do Senhor, meu pastor Francisco Assis, o nosso carinho, nosso presidente executivo de missões da nossa SEADEMA e também o nosso presidente de Fórum de Missões do Nordeste. E saudamos também o nosso companheiro pastor Kleber, presidente da Assembleia de Deus, no campo de Lagoa da Cruz. Paz do Senhor, companheiros, é um prazer, pastor, estar com vocês. Muito bem, pastor Cléber Antônio, a paz do Senhor, seja bem-vindo ao programa Missões em Foco.
paz do Senhor, pastor Francisco, a paz do Senhor, pastor Salles, a paz do Senhor a todos os nossos irmãos, amigos, e que assistem Missões em Foco. Que Deus abençoe a vida de cada um maravilhosamente. Nobres companheiros, nós estamos nesta noite para uma entrevista com um tema importantíssimo. Estaremos falando sobre a mobilização missionária 2020 em tempos de pandemia. E como os amados companheiros fazem parte da nossa Semadema, do movimento missionário maranhense, e têm acompanhado de perto o trabalho da Secretaria de Missões, nesta oportunidade nós estaremos aqui batendo um papo sobre esse tema tão importante: mobilização missionária 2020 em tempos de pandemia. E eu quero iniciar a entrevista deste sábado com o pastor Kleber Antônio. Pastor Kleber, você que vem acompanhando aí o trabalho missionário da Semadema desde o início desta gestão e tem participado com a gente como promotor de missões, e conhecendo um pouco da sua história, sabendo que você vem das lides, do trabalho missionário, dos campos missionários, hoje presidente da Igreja em Lagoa da Cruz, como foi para você participar ativamente do movimento missionário maranhense como promotor de missões? Me fale um pouco aí da sua experiência como promotor de missões. Deus tem sido muito gracioso. Já são 10 anos na equipe como promotor de missões e temos tido várias experiências, conhecido vários pastores, conhecido vários campos e, de certa forma, ministrado em várias igrejas sobre esse tema alusivo, esse tema missões, que é maravilhoso. Nós, quando pensamos em missões, nós vamos ver que o próprio Deus é o criador da obra missionária, foi quem primeiro fez missões, e nós estamos envolvidos, como já falei, há 10 anos, nesta equipe, e nós temos visto Deus operar maravilhosamente nas ADs no Maranhão. Muito bem, meu companheiro. O tempo não nos permite nessa entrevista, mas numa outra oportunidade, certamente estaremos ouvindo o seu testemunho. Eu fiquei impactado ao ouvir o seu testemunho por ocasião da inauguração do templo em Criuli, não é? Pastor Salles, o que representa para você a mobilização missionária, tendo em vista toda a história deste grande trabalho, que a mobilização missionária tem sido o dia D da missão no estado do Maranhão e foca os 2 grandes desafios da obra missionária? Para você, o que representa a mobilização missionária? Pastor Francisco, demais ouvintes da nossa entrevista, Missões em Foco, missões, ela vem, de fato, fazer da igreja o que ela é. Uma igreja que não faz missões, ela se omite do seu papel. E missões, ela deve estar na veia, aliás, nas veias da igreja e da sua liderança, dos membros. E a Semadema, ela vem despertando, através desses anos, esta ação maravilhosa, divina e poderosa no coração da igreja. Então, fazer parte da Semadema, fazer parte da promotoria e também levar a visão da Semadema com a nossa promotoria de missões e também nessas mobilizações tem sido algo maravilhoso, porque nós temos visto a mocidade, as crianças, homens e mulheres se envolvendo em uma ação que é típica da igreja, uma ação que a igreja deve abraçar cada dia com amor, com dedicação, com fervor e com alegria para cumprir o ID do Senhor Jesus. Muito bem. Pastor Kleber Antônio, nós sabemos que vivemos um tempo atípico na nossa história, fomos surpreendidos por algo que não tínhamos vivido ainda, e esse momento com certeza é novo para todos nós, está trazendo para a gente muita aprendizagem,
mas não deixa de ser também um tempo de muitos desafios. Quais os desafios e expectativas para a mobilização 2020 na sua promotoria nesses tempos de pandemia? Nosso desafio é levar os líderes, né, através do incentivo, de uma palavra amistosa, querido pastor, será muito importante você realizar a mobilização missionária 2020. Então, é um desafio levar os pastores, os líderes das igrejas a fazerem o trabalho, mobilização, porque quando o pastor quer fazer, entendeu? A igreja vai na frente, entendeu? Quando o pastor quer fazer, pois ele conversa com a igreja, e todos os pastores sabem conversar, conversam muito bem com a sua igreja, e o trabalho de Deus é feito, e a Secretaria de Missões só tem a ganhar, o reino de Deus só tem a ganhar. Então o desafio é levar todas as Assembleias de Deus a fazer a mobilização missionária. A expectativa é que será um marco, apesar da crise que nós estamos vivendo, mas a nossa expectativa é grande, até porque, né, pensando de forma otimista, nós com certeza realizaremos com várias criatividades. Eu tenho até pedido oração para Deus dar criatividade aos líderes, dar criatividade aos pastores das igrejas, das Assembleias de Deus, aos pastores, presidentes, pastores auxiliares, para realizarem o trabalho missionário. Então eu acredito que será muito maravilhoso, em nome de Jesus. Pastor Salles, nós sabemos que a pandemia trouxe um cenário muito diversificado em todo o estado do Maranhão, as igrejas nesse momento em lockdown, digo, cidades em lockdown, há outras com uma relativa abertura e há outros locais, principalmente regiões de zona rural, com os trabalhos funcionando praticamente normal. Então esse cenário ele trouxe realidades diferentes por regiões. Então, quais os desafios e expectativas para a mobilização 2020 na promotoria de Anajatuba, nesses tempos de pandemia? Meu querido pastor, nós entendemos que o momento ele exige de cada promotor ou de cada promotoria, e tem essa questão regional, que ela realmente tem essa realidade. Regiões que há uma ação mais forte da pandemia, outras não. Mas trazendo para a realidade da igreja, para a visão da igreja, para a necessidade da igreja, o pastor Kleber até frisou algo interessante, que vai exigir dos pastores presidente, dos promotores, ter uma ação mais enérgica, mais rápida, mais aplicável, para atendermos a esta demanda. A região de Anajatuba, nós louvamos a Deus que não tivemos uma ação tão forte. A igreja continua orando e Deus tem abençoado. E nós acreditamos que a nossa promotoria, na realidade, temos algumas situações, alguns companheiros, pelo qual já levamos o material, preocupou um pouco, mas tivemos dialogando com ele para que pudesse expor para a igreja a necessidade da nossa Secretaria de Missões. Nós observamos em Gênesis 26 que Isaac plantou em tempo de crise. Então, nós temos que nos animar e não desanimar em plantar nesse momento. E nós estamos conversando com a igreja, acreditamos que toda a nossa promotoria, toda a região que alcança a nossa promotoria, que é a região Vale Itapecuru, será um momento de milagres. E nós acreditamos que nós vamos ter sucesso, ter uma boa arrecadação, os pastores estão solícitos à mobilização, e acreditamos que a pandemia e esse momento que nós estamos vivendo vai nos motivar a trabalharmos mais para termos resultado melhor.
e acredito que nós teremos uma grande colheita para o nome do Senhor e para que a nossa Semadema venha estar cumprindo o seu papel com os missionários que precisam da ajuda das nossas igrejas. E, pastor Kleber Antônio, como você vê a importância da programação, da mobilização missionária? Nós sabemos que, desde o nascedouro da mobilização, ela nasce com uma visão de focar dois grandes desafios da obra missionária, que é obreiros e recursos financeiros. E a mobilização ela surge inspirada nas palavras de Jesus. Na verdade, a seara é grande, mas poucos são os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara para que envie trabalhadores para a sua seara. Como você vê a proposta de programação da mobilização para a vida da igreja, para influenciar o movimento missionário maranhense? Com certeza, querido pastor, amados que nos assistem, as mobilizações que têm acontecido, na verdade, têm sido impactos para todas as Assembleias de Deus que têm realizado. O impacto, eu diria que é um impacto na nossa SEADEMA. A SEADEMA está de parabéns. A nossa SEMADEMA, com vários homens, pastores envolvidos, promotores, pastor Francisco, com o pastor Mateus Jucá, trabalhando muito bem na frente deste trabalho. Na verdade, tem sido um impacto para todas as Assembleias de Deus. E, quando nós pensamos na mobilização, a mobilização ela envolve muita coisa. A mobilização em si envolve informações, que são os 4 pilares da obra missionária, né? Informações, orações, contribuições e ações. Quando eu falo em ações, eu falo no ID. E quando nós realizamos essas 4 atividades da obra missionária, essa base da obra missionária, aí nós temos uma igreja mobilizada, nós temos uma igreja pronta para fazer todas essas coisas. E no período da mobilização missionária, as Assembleias de Deus que realizam, e o nosso alvo, a nossa oração ao Deus eterno é que todas venham abraçar esta causa, que é de suma importância. No período da mobilização, então, todos são impactados. Homens, mulheres, jovens, crianças são impactados com a mobilização missionária e o trabalho vai à frente, o trabalho anda. Nós temos aí vários projetos da Semadema e esses projetos precisam ser mantidos e nós vamos fazer ser mantido através da oração, através da informação, da oração, da contribuição e da ação em si. Então, eu acredito que nesta próxima mobilização, todas as Assembleias de Deus estarão aí envolvidas, comprometidas com o reino de Deus e, com certeza, o recurso será bem-vindo, e os trabalhadores serão abençoados com o recurso que serão bem-vindos nesta mobilização 2020. Pastor Salles, já concluindo a nossa entrevista do nosso programa de hoje, que palavras você deixa para os nossos líderes e igrejas para esse momento atípico e, ao mesmo tempo, de necessidade de darmos continuidade na obra missionária, visto ser a missão, a obra prioritária da igreja? A gente entende que o momento é atípico, a situação é uma situação que impactou a vida de muitas igrejas nas suas receitas, mas entendemos também que missão é a obra prioritária da igreja. Que palavra você deixa aí para os nossos líderes e para a nossa igreja no estado do Maranhão? Meu querido pastor Francisco e a todos os nossos líderes, pastores, homens de Deus,
A nossa palavra é que a obra do Senhor não para. Eclesiastes 11, versículo 1 diz: lança o teu pão sobre as águas e depois de muitos dias achará. Reparte com 7 até com 8. Então nós observamos que a igreja, ela planta e colhe cada dia. Então a nossa palavra, nossos líderes, que abrace a mobilização 2020. O momento de crise está, mas o nosso Deus não está em crise. O céu não entrou em crise. O céu continua aberto, o reino continua agindo, a igreja continua viva, e diz a palavra do Senhor em Mateus que as portas do inferno não prevalecerá contra a igreja. Então a igreja continua na sua força, no seu vigor. Esse momento a igreja não esteve dentro dos templos, mas a igreja continuou orando, a igreja continuou ganhando almas. Nós temos relato de vários campos e várias estratégias que homens de Deus, líderes, né, tiveram um momento de entendimento, de sabedoria, e o Senhor os conduziu a ganhar almas. E, de certa forma, a igreja não parou, a igreja continua ativa. E a nossa palavra, nesse momento de pandemia, que estamos vendo uma situação que parece que ficou marcado na história da humanidade, mas uma coisa é certa, a igreja sabe o seu papel. E você, como líder de Deus, como homem de Deus, um pastor de Deus, um pastor que ama missões, nós lhe convidamos para o Senhor continuar abraçando esta causa. Dia 5 de julho, ou setembro, ou outubro, mas faça a sua mobilização, coloque o envelope na mão de cada irmão. A contribuição, ela será bem-vinda. Até na mobilização passada estipulávamos os valores, mas hoje o valor que Deus colocar no seu coração é bem-vindo para nós ajudarmos a nossa Secretaria Estadual de Missões, que atende aí muitos missionários no Brasil e fora do Brasil. Então, meu pastor Francisco, a minha palavra aos nossos líderes é de incentivo. A obra não para, o reino não para, e eu tenho certeza que o amor de Deus no seu coração bate mais forte por almas e vamos ganhar almas para o reino de Deus. Muito bem. E assim, meus irmãos, nós estamos chegando ao final aqui da nossa entrevista e nós temos aqui o envelope da mobilização missionária 2020. Você de casa que me assiste nesse momento, durante todo o dia 5 de julho, as igrejas do Maranhão, que já estão em atividades nesse tempo de pandemia, estarão fazendo a mobilização. É um dia de oração e jejum. Você vai pegar esse envelope, pôr aqui a sua oferta missionária e também o seu pedido de oração. Um dos objetivos de oração da mobilização são os pedidos de oração colocados neste envelope. Então você vai estar orando por milhares de pessoas em todo o Maranhão e milhares de pessoas estarão orando por você nesta mobilização. A mobilização também é um tempo de milagre de Deus na vida de muitos irmãos que têm abençoado a obra missionária. Pastor Salles, pastor Kleber Antônio, é uma alegria tê-los aqui conosco no programa. Muito obrigado pela participação de vocês. Que Deus abençoe, pastor Salles, que Deus abençoe, pastor Kleber Antônio. Vamos juntos aí à mobilização 2020, em 5 de julho, em nome de Jesus. Vamos lá, em nome de Jesus. E continuamos orando e vamos à luta. E Deus vai fazer milagre. Graças a Deus. Glória a Deus. Muito obrigado, companheiro. Paz do Senhor. Deus abençoe a todos. Obrigado, meu pastor. Um abraço. Que Deus abençoe a todos. Meus amados irmãos, acabamos de assistir essa grande entrevista com os nossos pastores Raimundo Nonato Salles, pastor Kleber Antônio, dois entusiastas da obra missionária no estado do Maranhão. E eu quero convidar você agora para unirmos a nossa fé e juntos fazermos o grande clamor missionário desta noite. Nós convidamos a missionária Yala Diniz para trazer a você o clamor missionário pela rede de oração por missões do Maranhão. Missionária Yala, a paz do Senhor, seja bem-vinda.
A partir de agora, o clamor missionário com você. A paz do Senhor, pastor Francisco, a paz do Senhor a todos os irmãos que estão aí ligados, assistindo a mais um programa Missões em Foco. E nós estamos aqui para mais um momento de clamor missionário. Vamos unir a nossa fé e vamos interceder juntos pelas necessidades do campo missionário. Antes eu quero ler um versículo da palavra de Deus que se encontra em Hebreus capítulo 4, versículo 16, que diz: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Precisamos chegar diante de Deus com confiança, confiando nele, sabendo que ele é todo poderoso e não há impossível para ele, não há nada que ele não possa fazer. Muitas vezes, diante da aflição, da dificuldade, a nossa confiança se abala, a nossa fé é abalada. E eu estou aqui para fortalecer a tua fé. Confie nesse Deus que pode todas as coisas. Clame a Ele, Ele pode mudar a situação. Não há nada que Ele não possa fazer. Cheguemos diante dEle com confiança, com humildade, porém com confiança, porque Ele pode todas as coisas e nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Podemos passar aflições, mas podemos também suportá-las e vencê-las em nome do Senhor Jesus. Nós queremos, nesse momento, apresentar alguns pedidos de oração. Eu tenho aqui o pedido do missionário Gealisson Almeida, do povoado Planalto. E ele pede oração por um irmão chamado Francisco, que aceitou a Jesus recentemente. Esse irmão é ex-bruxo, é conhecido como Senhor Belegal, lá no povoado Planalto. E ele pede oração pelo irmão Francisco, para que ele continue firme, para que ele possa seguir firme na decisão que ele tomou. Nós sabemos que não é fácil essa luta, essa batalha, porém, estamos juntos aqui para orar pelo irmão Francisco, certo? Eu peço oração também por alguns promotores de missões, pastor Gilmar, da Igreja Assembleia de Deus em Santa Rosa, inclusive já fiz um trabalho de intercessão missionária lá na AD em Santa Rosa, conheci pastor Gilmar e toda a sua família. Quero deixar aqui o meu abraço para todos eles. E estaremos orando pela saúde do pastor Gilmar. Ele tem um problema de vista, nós vamos estar orando para que Deus possa restaurar sua visão, para que Deus possa curar em nome de Jesus. Vamos orar também pelo pastor João Evangelista, da área missionária Rodagem, Barão de Grajaú. Ele pede oração também pela sua sogra, que está enferma, ainda está hospitalizada, mas nós vamos orar e Deus pode restaurar, levantá-la do leito da enfermidade, para que ela possa adorar o Senhor e louvar a Ele, contar o seu testemunho para a glória de Deus. Assim é a nossa fé. E continuamos orando pela mobilização missionária 2020. Você não pode ficar de fora da mobilização. Essa, com certeza, vai ser a maior mobilização. Porque quanto maior for a dificuldade, maior vai ser o milagre. E eu creio que Deus vai fazer grandes milagres nesse ano. No dia 5 de julho, o dia D das missões no Maranhão. Vai ser uma mobilização como nunca antes. Nós vamos fazer a mobilização presencial em algumas igrejas com todo o cuidado, né? Algumas igrejas que já podem fazer cultos presenciais, que já estão fazendo, porém com todo o cuidado, com toda a precaução. E vai haver também a mobilização online. A mobilização online, você também poderá fazer parte, você vai interceder, você vai poder contribuir de diversas formas e você vai ter oportunidade de fazer parte dessa grande arrecadação para a obra missionária, para que você possa contribuir e fazer parte dessa obra que é
eterna, que tem frutos eternos, que é celestial, que é a missão de Deus. Tenho certeza que todos nós, como cristãos, queremos fazer parte, queremos ter frutos para apresentar ao nosso Deus, e de todas as formas você pode abençoar, orando, contribuindo, fazendo missões, falando do amor de Deus nas oportunidades que você tem. De todas essas formas você pode ser usado por Deus. Então vamos orar? Oremos. Pai querido, Pai de amor e de misericórdia, estamos aqui em mais um momento de oração, de clamor, diante de Ti, com o nosso coração grato, Senhor. Nós te agradecemos pelo Teu infinito amor, pelo Teu cuidado, Senhor, pelos livramentos que o Senhor nos dá. Nesse momento queremos Te apresentar, Pai, a mobilização missionária, esse dia especial em que vamos, ó Deus, pegar nas nossas mãos o nosso melhor, as nossas primícias, a nossa melhor oferta de amor, e abençoar a Tua obra, os Teus filhos, os missionários que estão lá na linha de frente, batalhando, doando sua vida, renunciando os seus sonhos para servir a Ti, Senhor. Em nome de Jesus, levanta a igreja como um grande exército que vai apoiar, que vai interceder e que vai abençoar, Senhor, com uma grande oferta. Pai amado, nós cremos, Senhor, que essa vai ser a maior mobilização já realizada. Nós cremos que a Tua igreja, Senhor, vai se mover, vai se levantar e vai abrir a sua mão para abençoar. Em nome do Senhor Jesus, faz milagres, Senhor. No dia D das missões no Maranhão, dia 5 de julho, nós queremos ver a Tua igreja envolvida de todas as formas na mobilização. Te apresentamos também, Senhor, os pedidos de oração que me foram colocados. Te apresentamos a vida do missionário Gialisson Almeida, lá no povoado Planalto, a vida do irmão Francisco, que aceitou a Jesus como Salvador. Deus, Tu sabes, ó Senhor, as dificuldades que o irmão Francisco tem enfrentado. Pai amado, mas nenhum poder das trevas pode impedir a libertação do Teu Filho. Opera e completa a Tua obra, batiza o Teu Filho com o Espírito Santo, para que ele possa ter experiências profundas contigo, Senhor, de tal forma que ele nunca mais retorne à sua vida anterior. Pai, em nome de Jesus, revela-te a ele, Senhor, e abençoa a obra do missionário Gialisson ali naquele povoado. Em nome do Senhor Jesus, te apresentamos também o pastor Gilmar, da ADI Santa Rosa, a saúde do pastor Gilmar, Senhor, de uma forma geral. Deus, repreende toda enfermidade que está sobre a vida do Teu servo. Pai amado, nós oramos que o Senhor restaure a visão do Seu servo. Que o Senhor restaure, Senhor, a visão, em nome do Senhor Jesus. Cura, Pai amado, que ele consiga continuar Te servindo, lendo a Tua palavra, falando do Teu amor, com tanto amor como ele faz, Pai. Em nome do Senhor Jesus, restaura a saúde do Teu servo, Senhor. Nós suplicamos a Ti também pela família do pastor João Evangelista, da área missionária Rodagem, Barão de Grajaú. Oramos também, Senhor, pela sua sogra. Deus querido, abençoa a Tua serva, abençoa a Tua filha. Restaura a saúde, meu Deus, não deixa que ela venha a partir, que ela venha a falecer. Nós cremos no milagre. Deus querido, nós queremos que a Tua filha nesse momento vai sentir o Teu renovo, vai sentir, Senhor, o Teu fogo de forma a queimar toda enfermidade, a restaurar a sua saúde. Apresenta-te a ela nesse momento, Senhor, aquecendo o coração, restaurando e trazendo o fervor espiritual, a força que ela precisa para levantar do leito da enfermidade. Em nome do Senhor Jesus, Pai Santo, nós cremos, ó Deus, no que temos pedido, no que temos apresentado aqui diante de Ti, nesse programa. Nós cremos, ó Senhor, em Ti, que é todo-poderoso e que pode todas as coisas. E a Tua palavra nos garante também que nós podemos todas as coisas em Ti, que nos fortalece. E nós cremos, Senhor, que Tu nos ouvirás, que o Senhor nos responderá.
em tempo oportuno. Em nome do Senhor Jesus, esse é o nosso pedido, Pai. E pela fé, nós te agradecemos. Amém. Meus amados irmãos, após fazermos o grande clamor missionário desta noite, nós estamos assim concluindo o programa deste sábado. E eu quero chamar a sua atenção para trazer-lhes informações da nossa mobilização missionária 2020. Um dia com Deus em favor do mundo. Nós estamos nesse período entregando todo o material da mobilização para as igrejas que já puderem fazer o trabalho nesse 5 de julho. E eu quero chamar a sua atenção para 3 informações importantes acerca da mobilização 2020 em 5 de julho. Em primeiro lugar, apesar de não podermos fazer a mobilização presencial em todas as igrejas, nós estaremos fazendo o dia de consagração. Porque entendemos que mesmo que você não possa se reunir no templo, mas individualmente você pode, no seu lar, estar fazendo a consagração e orando conosco. Nós vamos estar enviando os objetivos de oração para que você esteja junto conosco neste grande clamor missionário. Nós estamos entregando o kit para as igrejas e nesse kit nós entregamos o envelope aonde você deve colocar a sua oferta personalizada, você que vai participar da mobilização presencialmente, você coloca aqui a sua oferta e também o seu pedido de oração, porque milhares de irmãos estarão orando por você e você orando por milhares de irmãos. Dentro do kit da mobilização também vai o informativo, levando informações do trabalho missionário. O kit também consta o cartaz para fazer a divulgação na sua igreja, na sua congregação, os projetos missionários dentro de uma cartilha, mostrando os projetos e aonde estão os nossos missionários. E ainda a conta para depósito da sua oferta missionária. Isso tudo para a mobilização presencial em 5 de julho. Então, 3 informações são muito importantes. Em primeiro lugar, fazemos a mobilização aonde já for possível fazer agora. A consagração, o dia com Deus em favor do mundo, acontece geral, porque quem não puder estar congregado num templo pode fazer a consagração mesmo de sua casa. E a versão online. A Semadema está promovendo um dia de atividades pelas redes sociais, um dia de programação nas redes sociais. Serão 7 horas de programação ininterrupta nos nossos canais de redes sociais, no YouTube, Facebook e Instagram, com uma equipe que estará aqui conosco, trazendo informações para você durante todo o dia. E a nossa equipe estará disponibilizando uma plataforma para contribuições pelas redes sociais, onde você poderá estar fazendo a sua oferta pelas redes sociais. Então, una-se conosco para o dia 5 de julho, é o dia D das missões no Maranhão, e esteja conosco nesta grande programação. Nós estamos arregimentando milhares de intercessores e de ofertantes voluntários para o dia com Deus em favor do mundo. Seja você um destes milhares de intercessores e ofertantes voluntários. Eu fico por aqui com o programa de hoje. Voltaremos no próximo sábado com mais um programa. A todos, a paz do Senhor. Que Deus abençoe você, o seu lar, a sua família.